Boa noite, pessoal da Isolada 1 do grupo G8, Química 1. Vamos dar início agora. A gente fez uma parte de exercício de revisão sobre os assuntos do primeiro semestre e agora a gente entra com cálculos químicos. Cálculos químicos, depois vem as leis ponderais, estudo dos gases e estequiometria. A gente começa hoje os cálculos químicos, ok? E logo assim que essa aula, eu vou também anexar junto com essa aula o slide em PDF. E assim que eu terminar uma bateria de cálculo, eu faço o exercício com vocês. Tanto exercício que é resolução de questões do Enem, como do material de vocês, ok? Então vamos começar cálculos químicos. Primeiro, as massas e suas medidas. Bom, como medir um átomo? Como medir moléculas? Como é que a gente pode mensurar isso aí? Então, toda ciência trabalha com um padrão. Quando dizem assim, sabe qual é o seu peso? Meu peso são 83 quilos. Eu sou 83 vezes mais pesado do que um padrão. Qual é o padrão de referência? O quilo. Eu preciso de um padrão. A partir desse padrão, eu faço as medidas. Qual é a sua altura? 1,78 m. Então, eu sou 1,78 vezes maior que o padrão, que é o metro. Então, toda ciência trabalha com padrão e precisamos ter um padrão para fazer a medida dos átomos. Não foi o que a química fez. Bom, antes de chegar no carbono 12, que é um átomo bastante estável na natureza, já existiram outros elementos como padrão de referência que foram substituídos por limitações do uso. E aí escolheu o carbono por ser estável, existe há mais de 4 bilhões na atmosfera da Terra e com sua estabilidade alta. Só que o carbono era mais pesado do que vários elementos. Então se tomou como referência a divisão do carbono em partes suficientes para pesar o átomo mais leve, que era o hidrogênio. Então chegou à conclusão que se precisar dividir o carbono em 12 partes. Uma parte dessa, um dozeavo, passou a ser o nosso padrão de referência para medir, para mensurar o peso dos outros átomos existentes na natureza ou no laboratório. Então pegou o carbono, unidade de massa atômica, ou simplesmente unidade hoje, dividiu em 12 partes. Uma parte dessa, um dozeavo, passou a ser o nosso padrão de referência. Um dozeavo passou a ser a unidade de massa atômica ou simplesmente a unidade. Não precisa mais dizer unidade de massa atômica, basta dizer unidade. Então imagine de uma forma hipotética, e daqui a pouco eu vou mostrar no slide, você tem uma balança, você bota um dozeavo de um lado e botou oxigênio do outro. Aí a balança ficou fora do nível. Para voltar ao nível, eu precisei botar aproximadamente 16 pedaços desse. Por isso que a unidade de massa atômica ou a unidade do oxigênio passou a ser 16 U. Esse é o peso do oxigênio. E aí fez isso com todos os elementos químicos. Então a referência passou a ser um dozeavo do carbono 12, que é o mais estável. Então, massa atômica é um número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado do que um dozeavo do carbono 12, ou uma unidade de massa atômica, ou simplesmente uma unidade. Como eu tinha falado da balança, então imagine agora que você botou o hélio. Quando você botou o hélio, de um lado dessa balança, na verdade é um espectrofotômetro de massa, o aparelho que a gente usa para mensurar isso aí, mas hipoteticamente é como se fosse uma balança que está mais ligada ao nosso dia a dia. Então quando eu botei o átomo de hélio de um lado do prato da balança, ele perdeu o nível. Ele voltou a nivelar quando você adiciona 1, 2, 3, 4 partes de um dozeavo do carbono. Então a unidade de massa atômica do hélio passou a ser 4. 4U ou 4UMA. E assim foi tirando a unidade de massa atômica de todos os elementos que constam na tabela periódica, que hoje são 118. Ninguém é obrigado a gravar essas unidades, vem na prova. O Enem não traz tabela, ele dá como dado. Dado, massa atômica do hélio, 4. Massa atômica do cloro, 35,5. Massa atômica do carbono, 12. Massa atômica do sódio, 23. Sabe, você falou cloro 35,5, por que com vírgula? É porque, repare bem, a tabela periódica só tem um local para se botar o símbolo do cloro. Na natureza existem 3 tipos de cloro.
Então você tem que tirar uma média ponderada de todos os sistemas da natureza, e aí saem esses números fracionários que eu ainda vou explicar na aula de hoje. Ok? Tudo bem até aí? Então, a unidade de massa atômica representa quantas vezes aquele elemento é mais pesado do que o padrão de referência. Qual é o nosso padrão atual de referência? 1/12 do carbono 12. Então, quarta unidade de massa atômica, o 4U, é a massa do hélio. O átomo de hélio é 4 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Vamos para o primeiro exercício com isso aí. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. A massa de 3 átomos do isótopo carbono 12 é igual a 2 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidade de massa atômica é quanto? Bom, cada átomo de carbono pesa 12. E ele diz que 2 átomos de X equivale a 3 carbono. Então você faz 3 vezes 12 é igual a 2x. Aí você vai encontrar x, o valor é 18. Mas vamos ver aí o cálculo. Você botou na balança 3 carbonos igualou a 2x. A balança ficou nivelada. Então, a massa de 3 carbonos corresponde a 2x. Então, 2 vezes a massa de x corresponde a 3 vezes a massa do carbono. Mas cada carbono pesa quanto? 12. Então, 2 vezes x é igual a 3 vezes 12. Logo, a massa de x é igual a 18 unidades de massa atômica. Letra C, a resposta. Sempre o vestibular vai dar uma referência, ou o exercício do seu professor vai dar uma referência, e você consulta essa referência e faz o cálculo. Tudo bem até aí, pessoal? Massa de um elemento químico, como eu tinha dito. Existe aqui, como exemplo, são 3, mas ele botou só 2. Cloro 35 e cloro 37. Aí como é que eu vou representar a massa desse elemento? Então a gente vai criar uma média ponderada, não é uma média aritmética, é uma média ponderada. É a massa dele 35 vezes a sua porcentagem na natureza. A massa dele 37 vezes a sua porcentagem na natureza. E depois divide por 100, porque o total da porcentagem é 100. Você não é obrigado a saber a porcentagem de abundância na natureza, vem na prova. Por exemplo, a média ponderada da massa atômica dos seus isótopos, onde a porcentagem com que cada aparece na natureza é o peso. Então vamos ver isso aí. O cloro possui os isótopos de peso atômico 35U e 37U, com porcentagem, respectivamente, 75 e 25. Observe um detalhe. Se eu estou dando a porcentagem de abundância na natureza, a soma tem que dar 100%. Se ele tivesse, como ele tem um terceiro cloro, não podia fechar 100 os dois, certo? Então, o que faltasse para 100 seria do terceiro cloro. Tudo bem? Supondo que ele só tem os dois, 35 com 75% e 37 com 25%, você vai tirar a média. Agora, só recorrendo à matemática, esqueça a química. Eu tenho 75% de 35, 25 de 37. É lógico que essa média vai estar mais próxima de 35 do que de 37. Então, aí eu já percebo pegar matemática. Se eu tenho 75% de 35, esse valor é muito mais próximo de 35 do que de 37. Então, vamos lá. Cloro 35, 75, cloro 37, 25, fechando 100%. Então, a média ponderada seria 35 vezes 75, mais 37 vezes 25 dividido por 100. Aí você tira essa média ponderada, 35,50 unidades de massa atômica do cloro. Observe que é mais próximo de 35, porque eu tenho 75%. Para efeito de cálculo, considero apenas 2 isótopos do cloro, mas na verdade existem 3. Mas o outro, a porcentagem é mínima. Aí despreza. Mas a média é a mesma. Ah, se eu tenho 3 tipos de oxigênio, a soma das 3 tem que dar 100%. E aí você consegue calcular tranquilamente. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Questão 1.
uma outra questão. O carbono ocorre na natureza com uma mistura de átomos dos quais 98,90% é carbono 12. Então, se 98,90% é carbono 12, a massa atômica dele deve ser próxima de 12. E 1,10 é do carbono 13. Sabiam ouvir falar em carbono 14. Carbono 14 é radioativo, depois a gente discute isso em química nuclear. Explica o significado da representação C12 e C13. 12 é a massa atômica desse elemento, com porcentagem de 98, e 13 do outro. Então, isótopo de carbono com número de massa 12, isótopo do carbono com número de massa 13. Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Então, 12 vezes 98,90 mais 13 vezes 1,10 dividido por 100. Vamos lá ver se não é isso. Praticamente 12, né? Porque pela abundância do carbono 12, é lógico que essa massa estava próxima de 12. Ok? Se eu não for entrar em outro assunto, questão 2 eu faço daqui a pouquinho. Tudo bem?